Eu nem queria ir. O e-mail chegou pontualmente às 9h47. O assunto era jantar com os Martins, na sexta-feira, às 19h. Um convite formal do RH com um pequeno emoji de rosto sorridente adicionado. O que tornou a experiência pessoal. Depois de 22 anos construindo o núcleo inteligente de dados de uma pequena startup de tecnologia em um galpão alugado para uma empresa de análise de 120 milhões de reais, com clientes globais, eu estava sendo convocada não para uma reunião do conselho, nem para uma chamada com investidores, mas para um jantar com o CEO e sua família. Meu nome é Camila Rocha e fui a primeira pessoa contratada no núcleo inteligente de dados. Eu não era apenas parte da empresa, eu era a empresa. Quando comecei, tínhamos 3 clientes e uma impressora que travava se você olhasse errado. Criei os sistemas dos nossos clientes, gerenciei contratos com fornecedores, cuidei das finanças até que pudéssemos contratar um CFO e apresentei negócios que nos mantiveram em atividade. O fundador, Eduardo Martins, costumava me chamar de motor silencioso. Ele dizia que eu mantinha as coisas em movimento quando todo o resto ameaçava desmoronar. Mas, ultimamente, eu sentia a mudança. Eduardo estava mais distante. Minhas atualizações eram lidas superficialmente, em vez de serem lidas de fato. Nossas reuniões regulares de segunda-feira se transformaram em ligações quinzenais, às vezes remarcadas indefinidamente. E então chegaram os estagiários, jovens, barulhentos, com palavras da moda saindo de suas bocas como confete. Eu sentia a brisa fria chegando antes mesmo da janela abrir. Então, quando recebi o convite para jantar, eu sabia. Só não sabia o quão fria seria aquela brisa. O restaurante era um daqueles rooftops chiques no centro da cidade, com vieiras caras e iluminação impactante. Eu usava uma blusa azul marinho leve e os brincos de pérola que minha filha me deu no último dia das mães. Eu parecia respeitável, executiva como sempre. Eduardo já estava lá, de pé ao lado de uma longa mesa de linho branco, com sua esposa Cláudia e sua filha Larissa. Ela parecia ter acabado de sair de uma passarela. Loira, elegante, sem uma ruga à vista. Em seu terninho, de linho, ela parecia a personificação ambulante da estética de CEO do LinkedIn. Camila! Eduardo sorriu radiante, de braços abertos. Que bom que você pôde vir. Não perderia, eu disse, sorrindo enquanto me sentava em frente a ele. Meu estômago se revirou como uma corda. O jantar começou como qualquer outra reunião. Executiva. Muito vinho, muitos elogios que significavam pouco. Larissa perguntou sobre os primeiros dias da empresa. Seu tom era leve, mas condescendente. É tão engraçado imaginar vocês trabalhando numa garagem ou algo assim, ela disse com uma risadinha. Eu sorri. Não foi engraçado na hora. Eduardo pigarreou. Na verdade, Camila salvou a empresa 2 vezes nos primeiros 5 anos. Ela trouxe aquele contrato de defesa que nos rendeu o primeiro $1 milhão, disse ele. Larissa deu um sorriso irônico. Bem, toda empresa precisa de seus alicerces. Eu deveria ter saído naquele momento, mas fiquei porque queria ver até onde eles iriam. Na metade do prato principal, alibute com arroz de açafrão. Eduardo cruzou as mãos sobre a mesa como um homem fazendo uma oferta de paz. Camila, estamos fazendo um planejamento de longo prazo, disse ele lentamente. Você foi mais do que fundamental para levar o núcleo inteligente de dados até onde chegou. Aí vem ela. Mas à medida que posicionamos a empresa para a próxima fase, sentimos que é hora de trazer uma nova geração. Energia renovada. Nova visão. Mantive a expressão neutra. Larissa acabou de terminar seu programa de liderança executiva na Fundação Getúlio Vargas, acrescentou ele, orgulhoso, como se eu já não tivesse orientado 5 alunos da Ivy League. Ela tem ideias incríveis para modernizar a marca, migrando para blockchain e IA. Impressionante, eu disse calmamente. Qual é o plano de transição? Ele pareceu aliviado. 6 semanas. Ela vai te acompanhar inicialmente. Cuidaremos do anúncio formal após a teleconferência trimestral. Claro, há um pacote generoso. Queremos que você se sinta valorizada. Foi então que Larissa se inclinou para a frente, garfo na mão,
olhos brilhando. Hora de se afastar, vovó, disse ela com um sorrisinho irônico. Deixe-nos cuidar disso. A mesa ficou em silêncio. Até o garfo de Cláudia parou no ar. Olhei para ela por um longo momento. Então sorri. Entendo perfeitamente. Porque o que eles não sabiam, o que nunca pensaram em verificar, era que o núcleo inteligente de dados não era apenas uma empresa que eu ajudei a construir. Era uma empresa que eu possuía de uma forma que eles tinham esquecido. Eduardo certa vez me deu 5% em ações quando não tínhamos condições de pagar um aumento. Nunca a vendi e fiquei observando tudo discretamente desde então. Eles acharam que eu tinha esquecido. Eduardo me deu 5% da empresa em 2003, 2 anos depois de termos fundado o Núcleo Inteligente de Dados. Estávamos quase falidos. Eu tinha acabado de virar a noite limpando um desastre de faturamento que quase nos fez perder nosso maior cliente. Eduardo entrou no meu escritório com os olhos vermelhos e ansioso e me entregou um contrato de uma página. Camila, ele disse, não posso te pagar o que você vale agora, mas se a gente superar isso, quero que você fique com uma parte. Na hora, mal olhei para ele. Parecia mais um cartão de agradecimento do que um contrato. Eu estava exausta, leal e estupidamente esperançosa. Mas anos depois, quando nos constituímos e trouxemos nosso primeiro investidor externo, pedi a um advogado que revisasse tudo o que eu havia assinado. Foi aí que descobri que não era simbólico. Era patrimônio líquido de verdade, direito a voto, propriedade. Nunca toquei no assunto, nunca me gabei, nunca lembrei ao Eduardo. Não precisava. Eu fazia parte da estrutura da empresa, ou pelo menos era o que eu acreditava. Mas, com o tempo, a lógica mudou. E o Eduardo também. Ele parou de pedir opiniões e começou a perseguir palavras-chave. Consultores iam e vinham, mas aqueles que sorriam para o perfil de Larissa no LinkedIn permaneciam por mais tempo. De repente, o valor não era medido em lealdade ou resultados. Era medido em aparência. E eu não tinha mais a aparência que merecia. Na segunda-feira seguinte, cheguei ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Sorri na recepção. Peguei meu café preto de sempre, na máquina que ainda chiava como um trem a vapor, e entrei no meu e-mail. Meu acesso permaneceu intocado por enquanto. Nenhum anúncio oficial, apenas silêncio. Renato, nosso engenheiro de dados, passou pelo meu escritório com aquele olhar cauteloso que ele usa quando algo não está certo. Você está bem? Ele perguntou. Eu assenti. Só um jantarzinho com os Martins. Ele estremeceu. Ouvi as palavras começando a se espalhar. As pessoas estão confusas. Encontrei seus olhos. Deixei que pensassem. Eu não estava pronta para mostrar minhas cartas, ainda não. Em vez disso, acessei o portal do acionista e fiz login. Meus 5% ainda estavam lá, intocados. E com os novos investidores trazendo capital novo, aquela parcela de propriedade havia se transformado em algo substancial. Baixei tudo. Contratos de ações, histórico de votação, do conselho, pacote de remuneração dos executivos. Então, solicitei uma reunião com a assistente executiva do Eduardo. Gostaria de 30 minutos com o Eduardo, disse eu. Soldado. Ela piscou, surpresa, mas assentiu. Vou ver o que posso fazer. Quando entrei no escritório do Eduardo na quarta-feira, ele me olhou com um sorriso cansado. Camila, disse ele, gesticulando para o assento à sua frente. Como estão as coisas? Curioso, eu disse, sentando-me. Você não mencionou o patrimônio que ainda possuo. O sorriso dele congelou por um instante. Presumi que você já tivesse sacado. Não saquei. Coloquei o acordo de acionistas impresso na mesa dele. E a menos que eu me esqueça de alguma coisa, ainda tenho direito a voto. Eduardo cruzou as mãos. Camila, isso não precisa se complicar. Estamos te oferecendo uma saída generosa. Eu não vou embora ainda, eu disse calmamente. Apoiarei a transição. Farei isso com elegância. Mas se Larissa planeja reestruturar a empresa,
Se pretende trazer sua própria equipe ou vender ativos, quero ter a minha opinião. Ele franziu a testa. Você está se apegando a algo por sentimentalismo. Não, eu disse. Estou me apegando ao que construí. Saí antes que ele pudesse responder. Deixe-o se preocupar com isso. Naquela noite, peguei um arquivo empoeirado no meu escritório em casa. Lá dentro, havia tudo dos primórdios. Esboços da arquitetura original, anotações de propostas de clientes, os primeiros mock-ups de interface do usuário, desenhados em guardanapos de papel. E então encontrei algo que não via há anos. Um acordo de confidencialidade assinado por Eduardo em 2005, reconhecendo que várias ferramentas proprietárias que eu havia desenvolvido para a empresa eram provenientes do meu trabalho anterior de consultoria. O tipo de detalhe que a maioria das pessoas esquece, mas eu não esqueço. No dia seguinte encontrei-me com Daniela, uma velha amiga, e agora uma advogada de propriedade intelectual de primeira linha. Tomamos um café em um bar tranquilo a 2 quarteirões da sede do Núcleo Inteligente de Dados. Expliquei tudo. Posso proteger isso? Perguntei. Ela sorriu enquanto folheava as páginas. Camila, você é dona disso. Pelo menos parte. E com o seu patrimônio você tem uma vantagem que eles não esperavam. Expirei o peso de 2 décadas que pesava no meu peito. Eles acham que sou um trampolim. Então vamos mostrar a eles, disse ela, que pedras podem quebrar alicerces. No final da semana, os sussurros começaram. Por que a Camila ainda está aqui? Por que ela está tão calma? Por que a Larissa ainda não assumiu? Sorri ao passar por eles no corredor. Eles me convidaram para jantar e escrever o meu final, mas não perceberam que eu estava escrevendo o próximo capítulo. Na segunda-feira, Larissa já tinha se mudado para o meu escritório. Não oficialmente, claro, mas ela estava por perto, chegando cedo, trazendo café e um sorriso forçado, como se fôssemos melhores amigas. Seu tom era açucarado, suas perguntas carregadas. Ela perguntou sobre relacionamentos com fornecedores e sistemas de back-end, mas eu podia ver em seus olhos. Ela não estava ali para aprender. Ela estava ali para substituir. Você sempre aprova solicitações de orçamento manualmente? Ela perguntou, folheando um relatório que mal entendia. Sempre, respondi. Ela detecta erros. A automação não. Mas se usarmos ferramentas preditivas, elas só serão tão boas quanto os dados por trás delas. Ainda temos clientes legados usando sistemas com décadas de existência. Lixo entra, lixo sai. Ela piscou, claramente desconhecedora do conceito. Depois, sorriu novamente. Você é meio antiquada, né? Aí estava. Eu apenas sorri de volta. A velha escola impediu que esta empresa entrasse em colapso durante 3 crises distintas. Mas sinta-se à vontade para aprender da maneira mais difícil. Ela não gostou. Na quarta-feira, ela já tinha organizado sua primeira reunião de estratégia sem mim. Enviou convites para a equipe de liderança, excluindo apenas um nome, o meu. Renato me encaminhou o convite. Enfim, achei que você gostaria de ver isso. O assunto era Visão 2.0. O futuro da Núcleo Inteligente começa agora. Que fofo! Cliquei para abrir a agenda e vi imediatamente o que ela estava fazendo. Nova iniciativa de branding, contratação de funcionários e operações, potencial terceirização de serviços de back-end. Eu ri alto. Terceirização de back-end. Metade do valor do nosso cliente vinha do suporte de back-end. Os clientes não vinham até nós em busca de dashboards brilhantes. Eles vinham porque sabíamos como manter seus sistemas funcionando quando todos os outros desistiam. Ela não conhecia a empresa. Ela conhecia a empresa. A versão que o pai dela mencionou durante um brunch de domingo. Naquela mesma tarde, Eduardo apareceu na minha mesa, algo que não fazia há anos. Camila, disse ele, com aquele tom de político. Quero garantir que a transição seja tranquila. Larissa já está ganhando bastante visibilidade. Visibilidade não é conhecimento, eu disse secamente. Ele fez uma pausa. Você sempre foi a alma deste lugar. Você me convidou para jantar, para extrair a alma dele. Eduardo se encolheu levemente.
Não é isso. Então o que é, Eduardo? Porque eu criei os sistemas. Eu mantive os investidores calmos. Eu mantive sua empresa unida enquanto você tirava 1 ano sabático em Napa. Silêncio. Eu sei sobre a diluição da Série C, acrescentei. Você está preparando a empresa para aquisição. Seus olhos se arregalaram. Como? Estou aqui há tempo suficiente para saber como os ventos mudam. Ele não negou. Apenas olhou para o chão. Tínhamos que fazer escolhas difíceis. O conselho queria um rosto novo, uma nova história. Uma história que você achou que não me incluía. Ele hesitou. Estamos lhe oferecendo um pacote. Não, estou interessado no seu pacote, eu disse. Estou interessado no que me é devido. Afastei-me antes que ele pudesse responder. De volta ao meu escritório, enviei um e-mail para Daniela. Eu queria as patentes provisórias registradas até o final da semana, não apenas a arquitetura antiga, mas as melhorias que eu havia desenvolvido ao longo dos anos. Eu não estava sabotando a empresa, mas estava traçando um limite. Qualquer coisa que tivesse minhas impressões digitais seria protegida legalmente. Na quinta-feira de manhã, encontrei Larissa no quadro branco mapeando seu novo modelo de retenção de clientes. O modelo havia sido copiado quase palavra por palavra de um documento de estratégia que eu havia escrito 6 anos antes. Ela deve ter vasculhado os arquivos. Quando ela me viu observando, sorriu. Estou apenas modernizando, disse ela. Seu trabalho foi uma ótima base. Sem problemas, eu disse aproximando-me. Só não se esqueça de citar suas fontes. Plágio não fica bem em relatórios trimestrais. Seu sorriso se dissipou. Na sexta-feira, a equipe de TI estava cochichando. Vanessa, minha líder de operações, me encurralou na sala de descanso. Eles estão nervosos, ela disse baixinho. Larissa está forçando mudanças que não fazem sentido e Eduardo não diz nada. Porque ele não está mais no comando, eu disse. Ele simplesmente não sabe ainda. Vanessa olhou para mim. O que você está fazendo, Camila? Pondo a mesa, respondi. Para quê? Para a tempestade, eu disse. Mas está tudo bem. Pretendo sorrir durante toda a noite. Naquela noite, sentei-me na minha varanda com uma taça de vinho tinto e meu laptop aberto. Os e-mails já estavam rascunhados. Um para os 3 membros restantes do conselho, lembrando-os do meu patrimônio e da cláusula original dos acionistas que exigia consentimento unânime para reformas estruturais. Um para a Inova Brasil, uma empresa que quase adquirimos no ano passado e que agora está crescendo rapidamente. Eu tinha boas relações com o CEO deles. Queria uma reunião. E um último e-mail para mim mesma. Alavancagem no assunto. Eu estava guardando tudo para o caso de precisar. Eu não queria guerra, queria reconhecimento. Mas se continuassem me pressionando, descobririam o quão antiquada eu poderia ser. O anúncio oficial veio numa manhã de terça-feira. Reunião com toda a equipe, presença obrigatória. Larissa na frente do auditório com um microfone sem fio, andando como um palestrante do TED, enquanto uma apresentação de slides atrás dela, repleta de fotos de bancos de imagens e slogans vagos, era exibida. Visão, velocidade, vitória. Eduardo a apresentou com um sorriso caloroso, chamando-a de uma lufada de ar fresco. Larissa sorriu e agradeceu como se tivesse acabado de ganhar um concurso de beleza. Então, ela se virou para a equipe e disse: É hora de um novo capítulo. Começou. Uma lógica central mais jovem, mais enxuta e mais inovadora. E lá estava, nem um pouco sutil. Sentei-me na segunda fileira, de braços cruzados, observando os rostos ao meu redor. A maioria das pessoas tentava esconder o desconforto. Vanessa parecia atordoada. Renato nem me olhava nos olhos. Então Larissa apontou para o projetor, e um slide apareceu com as palavras: Plano de Otimização Organizacional, Fase 1. Foi aí que meu queixo caiu, porque aquele slide detalhava um plano de reestruturação, cortes nas operações de back-end, terceirização de funções de TI, fusão de departamentos e, pior de tudo, a transição da gestão legada, ou seja, eu. Nem disseram meu nome.
Depois da reunião, Larissa se aproximou de mim no corredor, sozinha, confiante. Espero que você seja gentil com isso, disse ela em voz baixa. É o que as pessoas esperam de veteranas. Inclinei a cabeça. Você está falando de mulheres que sobreviveram a 3 CEOs e construíram os sistemas que mantêm este lugar de pé? Ela não respondeu. Apenas sorriu como se eu estivesse sendo difícil. Naquela tarde, o RH enviou um pacote oficial de desligamento, um cheque com muitos zeros, um acordo de confidencialidade e uma cláusula que determinava que eu deveria auxiliar na transferência completa de conhecimento. E foi aí que eles foram longe demais. Entrei na sala do Eduardo, pacote na mão. Ele já estava se preparando para isso. Camila, ele começou. Deixe sua filha aí em pé fingindo que a ideia foi dela, eu disse. Você deixou que ela me chamasse de obsoleto na frente de todo mundo e agora quer que eu entregue meu trabalho como um velho cachorro leal. Não é bem assim. É exatamente assim, eu disse. E que fique claro, eu não vou assinar nada. Nem hoje, nem nunca. Ele suspirou. Então você está nos forçando a rescindir. Você está esquecendo de uma coisa, eu disse, enfiando a mão na minha bolsa. Eu ainda tenho meu assento como acionista. Se você tentar me forçar a sair sem a aprovação do conselho, estará violando o acordo original. Eduardo empalideceu. Você acha que as ideias de Larissa são brilhantes e novas, mas são perigosas. Cortar a parte de trás da sua infraestrutura e aquele modelo de automação preditiva de que ela tanto fala. Nem sequer cumpre os contratos com os nossos clientes. Você sabe disso. Ele recostou-se em silêncio. Não estou tentando afundar o navio, acrescentei, mas não vou deixar que me afundem com ele. Naquela noite, encontrei-me com a Vanessa, Renato e a Luíse num restaurante tranquilo do outro lado da cidade. Entreguei-lhes envelopes de papel pardo. O que é isto? Perguntou a Vanessa. Prova. Eu disse que o que construímos não são apenas linhas de código. É propriedade intelectual. Documentado, com data e hora, rastreável. Você vai processá-los? Perguntou Renato. A menos que me obriguem, eu disse. Mas quero que vocês dois estejam protegidos. Larissa já está planejando uma segunda rodada de cortes. Vanessa assentiu lentamente. Ela colocou a equipe de relações públicas trabalhando no comunicado à imprensa. Eles estão limpando a casa antes da aquisição. Eu disse que o núcleo inteligente estava sendo empacotado, simplificado, transformado em um objeto brilhante. Renato olhou para cima. Você vai impedir isso? Não, eu disse. Vou moldá-la. Nos 3 dias seguintes, trabalhei como um fantasma. Silencioso, modesto, mas preciso. Encontrei-me com Daniela novamente e registrei uma carta de cessação e desistência, referente à reutilização de módulos proprietários nos novos sistemas de Larissa. Enviei uma carta ao conselho, com um aviso formal de que pretendia votar contra a reestruturação, a menos que uma auditoria independente e imparcial fosse concluída. E me encontrei com o CEO da Inova Brasil durante o almoço, apenas para bater um papo. Mas quando mencionei a mudança de liderança do núcleo inteligente, ele ergueu as sobrancelhas. Eles estão se posicionando para uma venda, eu disse. Ele assentiu lentamente. Isso explicaria o talento que nos procurou. Sorri. Se estiver interessado, posso dizer quais sistemas você gostaria de proteger e quem realmente os entende. Na sexta-feira, a pressão chegou a Larissa. Sua voz tinha um tom novo nas reuniões. Seus sorrisos estavam mais tensos. A confiança estava se deteriorando, porque as pessoas que ela achava que poderiam liderar estavam começando a olhar para mim. E tudo o que eu fiz foi sorrir. Por causa da tempestade que ela tentou desencadear, eu já tinha construído os diques. Na segunda-feira, 3 das novas e chamativas iniciativas de Larissa haviam fracassado. A migração de fornecedores, que ela prometeu que cortaria custos, foi adiada devido a problemas de integração, também conhecidos como Renato, silenciosamente cancelando um patch de compatibilidade que ele havia escrito pessoalmente 2 anos antes. A proposta de reformulação da marca ficou suspensa
depois que a equipe jurídica a sinalizou por infringir a marca registrada de uma empresa de tecnologia menor. Uma empresa que eu conhecia pessoalmente. Talvez eu os tenha avisado. E o novo modelo de análise preditiva travou no segundo em que foi testado com dados de clientes ativos. Lixo entra, lixo sai, exatamente como eu havia avisado. Mas Larissa não parou. Ela redobrou a aposta. Ela convocou uma reunião naquela tarde, obrigatória para todos os chefes de departamento. Sua voz estava entrecortada, um sorriso falso em meio à frustração. Estamos passando por dificuldades de crescimento, disse ela. Mas quero garantir que estamos no caminho certo. Interrupções nunca são confortáveis. Do canto da sala, arqueei uma sobrancelha. A disrupção funciona quando há um paraquedas. Você cortou todas as redes de segurança que esta empresa tinha. Ela deu um sorriso forçado. Obrigada pelo seu feedback, Camila. Eduardo ficou em silêncio. Ele nem estava mais tentando se esconder. Apenas uma figura de proa afundada em uma cadeira, deixando a filha conduzir o navio em direção a um iceberg. Depois da reunião, Vanessa me encontrou. 3 dos nossos clientes de longa data ligaram. Hoje, disse ela em voz baixa, são pessoas nervosas, ameaçando ir embora se a qualidade do serviço cair novamente. Assenti. Deixe-me adivinhar. Larissa não respondeu aos e-mails deles. Ela acha que eles vão esperar. Não vão. Fui para casa naquela noite, abri meu laptop e escrevi um e-mail de 2 linhas para Maicon Santos. Assunto: acompanhamento do nosso almoço. Se a sua diretoria está falando sério, agora é a hora de agir. Maicon Santos era o CEO da Inova Brasil, e sua diretoria estava de olho no núcleo inteligente há meses, esperando o momento perfeito para agir. Eu não ia sabotar nada, mas ia dar a eles um espelho, deixá-los ver o que estava acontecendo nos bastidores. Na manhã seguinte, encontrei Larissa no meu antigo escritório, com os pés em cima da mesa, jogando uma bola anti-estresse entre as mãos. Ela nem olhou para cima quando bati. Posso ajudar? Perguntou como se eu fosse a estagiária. Preciso de alguns minutos. Ela suspirou. Seja rápida. Entrei. Calma como sempre. Você está perdendo a empresa. Isso chamou a atenção dela. Eu sei que você acha que as pessoas vão te seguir porque você fala sobre inovação e branding. Mas este lugar não foi construído com base em slogans. Foi construído com base em confiança, relacionamentos, sistemas que realmente funcionam. Ela se levantou, com os olhos semicerrados. Você está me ameaçando? Não, eu disse. Estou te dando uma chance. Para quê? Parar de fingir que sabe o que está fazendo? Ela zombou. Meu pai está sendo empurrado para a lateral pelo próprio conselho. Eu disse. Você é uma figura decorativa, assim como ele é agora. Ela me encarou, a bravata cedendo. Um pouco. Você quer liderar? Acrescentei. Tudo bem, lidere, mas não queime a fundação só para provar que consegue acender um fósforo. Ela não respondeu. Eu não esperava que ela respondesse. Mais tarde naquele dia, Eduardo solicitou uma reunião privada. Sem assistência, sem Larissa. Ele parecia cansado. Muito cansado. Camila, disse ele, sentando-se à minha frente. O que você quer? Respirei fundo. Quero reconhecimento. Não um pagamento. Não um título. Reconhecimento. Ele esfregou o rosto. O conselho está assustado. Eles viram a instabilidade. Eles sabem que seu nome ainda está ligado a todos os sistemas críticos. Eles deveriam estar assustados, eu disse. Eles entregaram uma operação multimilionária para alguém que considera a experiência legada um problema. E a Inova Brasil? Ele perguntou baixinho. Eu apenas sorri. Almocei com o Maicon Santos. A oferta é real, mas ainda não decidi. Eduardo Martins olhou para mim. Olhou para mim de verdade pela primeira vez em meses. Você poderia se afastar de tudo isso. Eu poderia, eu disse, mas não vou, porque o que eu construí importa. E se eles quiserem continuar usando, farão nos meus termos. Naquela noite,
Recebi uma mensagem de texto da Vanessa. O cliente X tinha acabado de enviar uma carta oficial de preocupação ao conselho. As coisas estão mudando. Respondi com 2 palavras. Aguente firme. Larissa tinha o microfone, mas eu tinha o palco. E em apenas mais alguns movimentos, eu seria o único a reescrever o roteiro. A sala de reuniões estava cheia. Não apenas fisicamente, mas visceralmente. O tipo de lotação em que a tensão paira no ar como estática e todos fingem estar calmos quando mal conseguem respirar. Era quinta-feira, sessão de emergência. O conselho a havia convocado. O CEO, a equipe de liderança interina, os chefes de departamento e eu. Eduardo estava sentado na ponta da mesa, parecendo 10 anos mais velho do que 2 semanas antes. Larissa estava sentada ao lado dele, folheando nervosamente um caderno de couro no qual não havia escrito uma única palavra, útil. E à minha frente, o homem com quem conversei durante o almoço poucos dias antes, Maicon Santos, CEO da Inova Brasil, agora com a expressão educada e imparcial de alguém avaliando os órgãos de uma empresa antes de decidir se vai transplantá-los ou se vai embora. Antes de começarmos, disse Celeste, presidente do conselho, precisamos abordar o problema. Ela acenou com a cabeça para mim. Camila Rocha nos chamou a atenção para vários itens, contratuais, técnicos e operacionais, que não foram divulgados durante nossas avaliações internas da fase de transição do núcleo inteligente. Algumas cabeças se viraram. O rosto de Eduardo estava impassível. Larissa me olhou como se finalmente tivesse entendido que havia entrado em algo muito maior do que ela. Celeste continuou. De acordo com nosso acordo original de acionistas, qualquer tentativa de reestruturação da função executiva exige aprovação unânime do conselho se afetar acionistas com mais de 3% de participação. Ela se virou para mim. Camila, você gostaria de falar? Levantei-me, sem pressa, sem emoção, apenas com os pés no chão. Não estou aqui para causar caos, comecei. Eu nunca quis isso. Estou aqui porque, por mais de 2 décadas, dei tudo. O que tinha a esta empresa e, em algum momento, as pessoas começaram a tratar isso como uma fraqueza, como algo dispensável. Larissa cerrou os dentes. Não olhei para ela. Não quero uma coroa. Não preciso de um título. Mas quero que meu trabalho seja respeitado. Quero que minhas contribuições sejam reconhecidas. E quero que quem lidera esta empresa entenda que inovação não significa nada sem uma base sólida. Houve silêncio. Então Maicon pigarreou. Estamos acompanhando isso de perto, disse ele, gesticulando ao redor da sala. E vimos as consequências. 3 grandes clientes expressaram preocupação. 2 suspenderam renovações de contrato. E com base em relatórios internos, os sistemas que tornam o núcleo inteligente valioso não são tão autônomos quanto alegado anteriormente. Seu olhar se voltou para Larissa. Ela congelou. Ele olhou novamente para o conselho. Nossa oferta ainda está de pé, mas depende da estabilidade da liderança. E francamente não prosseguiremos se o plano de transição atual permanecer em vigor. Tradução. Larissa teve que sair. Eduardo abriu a boca, mas Celeste levantou a mão. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos. As pessoas se levantaram, cochichando entre si, enquanto se infiltravam no corredor. Eu fiquei sentada. Larissa também. Ela olhou para mim. Realmente olhou para mim. Eu não queria destruir nada, disse. Ela, com a voz baixa agora. Encontrei seus olhos. Você queria provar seu valor. Eu entendo. Mas você chegou com tudo sem nem perguntar o que estávamos tentando fazer. Você tratou as pessoas como obstáculos e me tratou como uma nota de rodapé. Ela engoliu em seco. O que acontece agora? Inclinei-me um pouco. Isso não depende mais de mim. É decisão do conselho. 10 minutos depois, voltamos. Celeste se levantou e deu o veredito como uma juíza calma. Com efeito imediato, Larissa. Martins está dispensada de todas as funções de liderança na transição. Eduardo permanecerá em uma função de consultoria durante o período de aquisição. Camila Rocha. Ela se dirigiu a mim. Lideraremos uma equipe de consultoria de transição,
reportando-nos diretamente ao Conselho e aos nossos potenciais parceiros na Inova Brasil. Não sorri, apenas assenti. Mais tarde naquela semana, assinei meu contrato de consultoria. 3 vezes o meu salário anterior, autonomia total e autoridade sobre a integração de sistemas durante a aquisição. Larissa saiu discretamente, sem e-mail de despedida, sem festa de despedida. Eduardo apertou minha mão uma última vez no saguão. Desculpe, disse ele suavemente. Eu sei, respondi. 2 meses depois, o núcleo inteligente tornou-se oficialmente parte da Inova Brasil. A maior parte da equipe permaneceu. Selecionei a dedo uma nova equipe de liderança. Vanessa tornou-se diretora de operações. Renato assumiu a engenharia. Metade da empresa agora se reportava a pessoas que eu havia treinado pessoalmente. E não voltei para o meu antigo escritório. Trabalhava em uma pequena casa com vista para o lago. 2 vezes por semana, eu andava descalça no deck com meu café, observando o nascer do sol enquanto os painéis dos clientes carregavam suavemente em segundo plano. Os sistemas que projetei ainda ronronavam baixinho sob a superfície. Certa noite recebi um e-mail de Celeste. Assunto: Legado, Camila. O que você fez, a maneira como lidou com a situação, nunca vimos nada parecido. Você não apenas protegeu seu legado, você lembrou a todos como é a verdadeira liderança. Fiquei sentado ali por um bom tempo, olhando para a tela. Não se tratava de vingança. Não se tratava de poder. Tratava-se de valor. Saber disso, assumi-lo e se recusar a deixar que alguém o tirasse de você. Agora me diz, o que você faria se descobrisse que ainda tem o controle de algo que todos acham que você perdeu? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.